Três pontos. 3 pontos diretamente de Brasília para o programa Giro de Notícias, pela Rádio Excelsior AM 840 e também pela FM 106.1. Falando com meus amigos aí do estúdio, Igor Guimarães, Luiz Henrique, Living Paula e todos aqueles craques que fazem a nossa programação. Também falando com quem nos acompanha, seja pelo rádio, seja pelas redes sociais. Estamos começando mais um dia desses terríveis e, com certeza, ainda teremos muitas e outras notícias. Mas eu quero começar o primeiro ponto destacando, finalmente, como é que terminou o relatório da CPMI do 8 de janeiro. Essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional teve um relatório muito duro da Elisiane Gama, senadora, que foi a sua relatora. Ela pediu indiciamento de 61 pessoas relacionadas ao planejamento e à execução dos atos antidemocráticos. Entre os principais nomes está o presidente Jair Bolsonaro. E ela atentou que os crimes que eles podem estar imputados são os de associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E tem penas aí para muitos anos, alguns somados chegam até a 29 anos de prisão, sem contar os elementos do juízo que pode ser feita. De todo modo, isso significa que se confirma a gravidade do ocorrido. Claro que a CPMI poderia ter investigado outros temas e aspectos, mas fixou-se nesses e agora vamos ver o que isso dá. Eu quero lembrar que casos graves e análises importantes feitas por CPIs ou CPMIs nem sempre se transformam em processos. Basta lembrar a omissão do Ministério Público Federal sobre Augusto Aras, nosso baiano que esteve à frente da Procuradoria-Geral da República até recentemente, no caso da CPI da Covid. Nada do que ficou ali concluído pelas investigações dos parlamentares se transformou em processo, por exemplo, contra o mesmo Jair Bolsonaro. Claro que agora ele está em outras condições e vamos ver como é que ele vai se virar nisso e também os seus adeptos que estão lá incluídos. O segundo ponto trata dos malabarismos da diplomacia brasileira nas Nações Unidas. Depois de várias reuniões, o Conselho de Segurança das Nações Unidas está reunido ainda nesta terça-feira em Nova York para votar uma proposta de resolução brasileira para a guerra entre Israel e o Hamas. Entre os principais pontos do texto estão a condenação dos ataques terroristas atrozes do Hamas contra Israel, proposta do Brasil, portanto, do governo brasileiro, e um apelo para que haja a liberação dos reféns, a permissão para ações humanitárias e a revogação da ordem de retirada de civis do norte de Gaza. É claro que nós sabemos que esse tema ainda vai repercutir muito na política interna, porque, em certa medida, há uma polarização permanente no Brasil e isso acaba exigindo uma tratativa de quem discorda do atual governante em relação a isso. Mas, evidente que, como presidente temporário do Conselho de Segurança, o Brasil está fazendo um esforço grande para tentar resolver uma questão que não é simples, é muito complexa. O terceiro ponto diz para ficarmos um pouco mais aliviados em relação à geração de empregos. A geração de empregos formais está crescendo e há uma decisão do Senado de pedir mais prazo e adiar a análise da desoneração da folha de pagamento para 17 setores até o fim de 2027. Entre essas categorias estão a indústria de couro, calçados, confecções, têxtil, proteína animal, máquinas e equipamentos, serviços como, por exemplo, call centers de comunicação, transportes rodoviário de cargas, rodoviário de passageiros urbano e metrô ferroviário, construção, especialmente a civil e a pesada, e isso é uma forma de gerar mais postos de trabalho em uma economia que, apesar de estar se recuperando, ainda está num ritmo muito lento e exige um esforço para que haja uma maior
produção e promoção de empregos e renda. É isso, meus amigos. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo 3 Pontos diretamente de Brasília. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.